Olá, olá, tribo! Este é o terceiro episódio do podcast do Cannibals. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Rocha, aluno do Cannibals e também apresentador desse podcast, projeto para levar informação para você que faz parte da tribo, seja atleta, fã, torcedor, torcedora, aluno e aluna, que a gente fala tudo para todo mundo. Eu espero que você já tenha ouvido nossos 2 episódios anteriores. Está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts também. No YouTube, claro, para você que prefere assistir a gente, enfim, estamos em todo canto, certo? Para o episódio de hoje, novas pessoas por aqui, e aí a gente faz no mesmo esquema de sempre. Cada um se apresenta e conta a sua história no Cannibals. São 2 wide receivers hoje aqui no episódio, só que eu vou chamar primeiro o Klein. E eu confesso que, apesar de treinar com você, tá, Klein? De conhecer você, eu tive que pesquisar qual era o seu primeiro nome, porque eu só te chamo de Klein. Seja bem-vindo ao podcast, conta aí a sua história no Cannibals. Bom, prazer, eu sou o Klein, né? O Rogério Klein. Entrei no Cannibals no começo de 2019, no treino aberto. Eu fui convidado por um ex-colega de trabalho, né, onde eu fui trabalhar com a camiseta do Eagles, que é o time que eu torço. Ele viu e perguntou se você comprou porque achou bonita ou você torce mesmo para acompanhar a NFL? Eu falei que acompanhava e ele falou que ia ter um treino aberto do Cannibals, né, o time que ele jogava, e para eu aparecer lá. Aí eu fui, já fiz a matrícula e não saí mais, né, virou uma paixão mesmo estar na tribo, é a minha terapia durante a semana. E comecei treinando de quarterback, porque fazia 5 meses que eu tinha operado o joelho, e aí eu tava com receio de correr e tal, peguei uma posição mais tranquila, e aí depois eu fui para a posição que eu realmente queria, que é o wide receiver. Legal, muito interessante, muito legal sua história. Bastante tempo já, em 2019. Firetti, seja bem-vindo ao nosso podcast, outro wide receiver do Cannibals. Salve, salve todos. Sou Felipe Firetti, Cannibals desde 2016, tá? Também tô aí desde a pré-história do Cannibals. Quando tudo era comecei... Tudo era mato, jogava lá onde não tinha campo, barrão, é isso aí. Então, comecei em 2016, né? Jogava com uma galera no Vila Lobos, às vezes lá no Clube Tietê. Uma vez a gente foi jogar no Clube Tietê, tinha uma galera treinando lá, a gente perguntou se eles não queriam jogar, eles falaram, não, a gente não joga futebol americano sem equipamento não, a gente joga flag, não sei o que, vocês não querem treinar com a gente? Comecei a treinar e desde então não saí mais. Estou desde 2016 e desde 17, 18, auxiliando na parte dos recebedores, né? Estou como auxiliar de wide receiver. Sempre minha posição que eu joguei, apesar de já ter jogado alguns jogos como tight end e alguns snaps como fullback. Legal. É isso aí. Seja bem-vindo ao podcast do Cannibals. E Lucas Baggio, eu sei que você já participou dos primeiros episódios, né? E você já se apresentou, mas vamos imaginar que chegou alguém novo aqui no podcast, tá ouvindo, tá vindo pela primeira vez, veio direto para esse episódio, então faz a versão curta aí da sua apresentação, conta a sua história no Cannibals. Bom, sou o Baggio, né, Lucas Baggio, estou no Cannibals desde 2016 também, tenho um pouquinho antes que o Firetti, né, sempre joguei na defesa, né, passei ali 2 anos, 3 anos jogando na defesa, aí acabei fazendo a transição para a comissão técnica desde 2019, eu atuo como treinador, né, lá em 2019 eu fui head coach no time da FEFASP, coordenador defensivo da PFA, né, quando a gente tinha ainda divisões de time de flag, e desde então ali eu tô junto com o Bel aí nesse projeto, né, vamos dizer assim, do time de full pad, né, eu na parte defensiva, ele na parte de ataque, e a gente também divide aí as mesmas funções no time de 9x9 da FEFASP. Então hoje eu componho ali a comissão técnica do Cannibals no 9x9 e nesse projeto aí que a gente está tocando também do Full Pad. Legal. Seja bem-vindo também ao nosso podcast. Antes de começar nossos assuntos, eu te lembro, segue a gente em todas as nossas redes sociais, Cannibals FC, Instagram, Twitter, TikTok, a gente está em todas as redes. Se inscreve no nosso canal do YouTube, claro, se você está ouvindo a gente no Spotify, ativa o sino de notificação, porque nas sextas-feiras que a gente tem episódio, o Spotify te avisa, certo? Roda a vinheta e a gente volta já já.
Voltamos então. Nosso primeiro assunto não poderia deixar de ser o paulista de flag X9 da FEFASP, porque se você está acompanhando nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp do Cannibals e você viu a tabela do campeonato da Conferência Sul, você vê que a gente olha para cima e só enxerga Deus, né? E a gente precisa comemorar, porque realmente a gente está muito bem na tabela. Então, vamos lembrar dos 2 últimos jogos, tá? Lembrando que esse podcast está saindo na sexta-feira, dia 24. Você pode estar ouvindo ele bem depois, mas a gente não vai ter nenhum jogo depois disso por umas boas semanas. A gente lembra, então, do jogo que aconteceu há umas 3 semanas. Esse jogo foi não tem palavras para descrever, mas daqui a pouco o Bad vai falar um pouco sobre isso. Royals, foi o jogo contra o Royals, esse jogo foi em Guarulhos, a gente venceu por 64-0. E aí, no último domingo, o jogo contra o Reds, a gente venceu por 27-18. Então a gente teve esses 2 jogos, 4 jogos no campeonato, Baggio, 4 vitórias, umas mais fáceis, outras mais difíceis. O que dá para falar desses últimos 2 jogos aí, porque a gente já analisou um pouco os 2 primeiros nos últimos episódios. O que dá para analisar desses últimos 2 jogos? Cara, vou só começar falando assim o que eu venho comentando com o Bel já há alguns dias, né? Olha, se chegasse para mim e falasse lá em 2019 que, olha, em 2022, depois da pandemia, que galera foi embora e que tava tudo parado, o time afundando e, né, times, né, no geral, que o nosso ataque ia ser o melhor ataque da competição, e aí ia passar de 120 pontos em 4 jogos, que a nossa defesa ia ser a segunda menos vazada, que a gente teria um recorde de 4-0, coisa que a gente nunca teve, acho que nenhuma modalidade do Cannibals, inclusive. Vai ser difícil de acreditar, cara. Então acho que a gente está vivendo assim um momento ímpar assim na história do Cannibals, né? Muito pelo trabalho que a gente vem fazendo, os jogadores também, mas assim, assim, um momento bem descritível, né? A gente está bem feliz com o que a gente vem conquistando. Não tem nada ainda, né? A gente está bem longe do nosso objetivo, né? Mas a campanha até aqui é realmente muito boa, né? O primeiro jogo foi lá no dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados, galera, né? Tomou aí várias broncas para jogar flag no dia 12, mas pelo menos valeu a pena do nosso lado, né? O pessoal do Royals lá acho que foi pesado. Foi pesado. Mas, E tinha torcida, né? O jogo foi em Guarulhos e tinha torcida. foi, Eu tinha uma achei. galera do Cannibals A lá. galera ignorou completamente o Dia dos Namorados ou foi com, né? Levou a galera, ou simplesmente foi com a torcida junto. Foi e. Bom, enfim, teve até um ponto no final do jogo, né? Que foi que mobilizou a galera, né? Foi o último jogo do Ludo, inclusive, né? Ele acabou deixando aí o nosso time, foi pro Japão, né? Então teve uma galera lá para prestigiar ele também, né? Mas assim, falando do jogo, cara, quem olha o placar, é, 64-0 é muita coisa, né? Mas assim, o time do Royals não é um time não é um time ruim não, cara. Eu respeito bastante ali o trabalho do Royals, né? Falei até no outro podcast, né? Que era um time que parte dele já vinha de alguns anos de FEFASP já. Claro que você olha um placar desse, não tem nem como justificar, né? Não chega aqui e falar, Uhum. não, foi um jogo equilibrado. Pô, 64-0 não foi, né? Mas eu acho que muito por conta do nosso início de jogo, né? Acho que o primeiro quarto acabou 21 ou 28-0, né? Pro Cannibals. 28-0. Primeiro 28, né? quarto. Acho que com Hum, 2 minutos de jogo, 2 minutos de jogo, acho que já tava 14-0 pro nosso time. A gente fez o Sim. touchdown e na primeira jogada do Royals a gente fez uma pick six. Do Então, Phelps, assim, né? do Phelps. Então, assim, esse início do Cannibals com certeza desconcertou total tudo que o Royals tinha para o jogo, né? E aí, somando isso, né, com o fato da nossa equipe ali ser um pouco mais forte, né? Acabou desencadeando esse 64-0, mas me surpreendeu bastante o placar também. É um placar muito elástico mesmo. Sim. Não, talvez não deveria ter sido tanto assim, mas melhor para nós que foi, né? Destaque desse jogo, de novo, o ataque, né? Ataque pontuou, acho que em todas as posses, exceto uma, eu acho que a gente chutou.
chutou um punch no jogo, se eu não me engano, acho que a gente chutou um Não punch no jogo chutamos só. punch. Desculpa, não chutamos punch, mas teve uma Foi uma interceptação do Anderson. interceptação, né? É verdade, verdade. A Isso. única campanha que a gente não pontuou, acho que foi a interceptação, verdade. Mas é muita coisa, cara, de novo. O Cannibal sempre teve um problema, assim, de ser um time que andava em campo, chegava na red zone e não pontuava, né? E esse Cannibals 9x9 de 2022, não, a gente anda em campo, chega na red zone, pontua, vai para conversão de um ponto e pontua a conversão também. Então ela é uma equipe muito fatal nesse sentido, Sim. né? O Anderson vem fazendo aí um ótimo trabalho, tá com uma média ali de uns 4 touchdowns por jogo, que é muita coisa mesmo, se você parar para pensar, né? Nesse jogo, foram 7 touchdowns, 2 conversões e as 2 pick six, além dos 2 safeties do É um digitando. absurdo, né? E tem que Foi fazer uma muita menção. pontuação. E tem que fazer uma menção nesse jogo pro menino Menache também, né? Teve uma hora ali que eu virei pro Bel e falei, nossa, esse moleque é uma máquina. O que lançava pra ele pegava, cara. Não Sim. importa se era o passe baixo, alto, por cima, por baixo. O moleque pegava tudo, cara. Eu falei, ainda bem que eu parei de jogar, que eu não tenho mais que marcar esses caras, tipo o Menache, não. Mas assim, foi uma explosão do ataque no jogo. A defesa fez a parte dela, né? Nós tivemos 2 pick six nesse jogo, a do Phelps e a do Bruno, né? Bruno Silvio no final do jogo. Foi linda essa Mas ali a defesa interceptação. fez a parte dela, né? Teve uma partida sólida ali. A gente teve a volta do Gilvan também para esse jogo. O Gilvan estreou no campeonato nesse jogo. Acho que saiu Mas com 3 estreou da melhor forma possível, né, Vale? sacks, Porque né? 3 sacks, e eu ia te perguntar justamente isso, porque o único momento que de fato eu tive, entre aspas, acreditei, medo de tomar um touchdown foi numa campanha do Royals que demorou muito, eles ficaram muito tempo com a bola, tivemos algumas faltas sofridas, eles avançaram muito, e depois eles voltaram muito, porque foi de uma vez 2 saques, Foram 2 sacks do Gilvan, né? do Gilvan, seguidos assim, de uma vez, e aí eles acabaram não pontuando, depois de terem ficado muito tempo com a bola. E eu acho que o Anderson até falou disso na entrevista que ele deu no pós-jogo, que teve o destaque do ataque, é claro, mas que a defesa sair também zeradinha, assim, também foi incrível. Porque deixa o placar mais bonito, né? 64-20 ia ser legal também, mas 64-0 é outra coisa, né? É outra coisa, não. E o Gilvan é uma peça bem importante na defesa. Ele não estava nos 2 primeiros jogos. A gente conseguiu ali muito bem sem ele também, mas ele com certeza é um diferencial, né? Esse drive foi o primeiro depois do intervalo. Por mais que a gente já tivesse com uma vantagem bem grande ali, tem sempre aquela coisa de não deixar o adversário, né, se sentir à vontade no jogo e tal, né? Então, foi realmente um momento bem importante ali que a gente estava ali meio que sob apuro e ele resolveu ali por conta, então destaque para ele nesse jogo aí, além do Phelps e do Bruno com as interceptações, né? E fazer a menção honrosa ao Ludo, né? Que foi o último jogo dele, foi aniversário dele também no dia 12, então Sim, tinha mó galera lá também. tava com a barba pintada de laranja. Barba, a hora que eu vi aquela barba, eu falei, cara, essas coisas não dão certo, não. Será que vai Mas deu certo. zicar? Deu certo. Deu certo, deu certo. Eu sou meio cu com a calça roxa, assim, sabe? Não Sei. gosto dessas coisas, não. Interessante. E agora, domingo seguinte, né? Dia 19 de junho, o jogo foi em Jundiaí, 8h30 da manhã, 8 horas, já até esquecido. Cedo pra 8 caramba, horas, 8 horas. 8 horas da manhã, tava frio pra cacete, mas estávamos lá, abrimos, chegamos primeiro que todo mundo, e outra vitória aí contra o Reds, né? Dessa vez 27-12, a 18. O que dá para falar desse jogo? Cara, foi acho que o maior desafio que a gente teve até então na temporada, né? Primeiro, por não ter tempo de preparação, né? Teve uma semana só de diferença, então a gente não teve treino, a gente teve um treino no feriado, mas não estava o time completo, né? Então não dá para considerar muita coisa. E porque o Reds ali dos 4 adversários iniciais era o adversário assim que a gente considerava mais forte, né? O Reds ele já é um time mais antigo que todos os outros, né? Era um time que a gente já tinha enfrentado várias vezes na PFA, ele era nosso rival de divisão na PFA.
Então a gente já tem histórico contra o Reds ali desde 2017, desde 2016. Antes da gente disputar a PFA, a gente já tinha perdido pro Reds. Era E isso que era eu ia perguntar, Bad, porque eles postaram nas redes deles e outras pessoas chamaram esse duelo de clássico e algumas pessoas me perguntaram, e eu também, com 2 anos só de Cannibals, não tinha esse histórico de quantos confrontos existiam e agora você explicando realmente faz sentido. lá em 2016 a gente disputou um campeonatozinho que nem chegou a terminar o campeonato, né? Por motivos obscuros ele foi interrompido, mas a gente jogou contra o Reds, perdemos, né? E aí no ano seguinte a gente entrou na PFA. E nos 2 primeiros anos que a gente disputou a PFA, a gente perdeu para os Reds. Então a gente começou que 3 jogos, 3 derrotas para os caras, né? A gente só foi vencer eles lá em 2019, né, com a corda no pescoço para classificar, a gente conseguiu a primeira vitória e agora a gente conseguiu a segunda. Então é um time que a gente já, acho que talvez seja o time que a gente mais enfrentou aí ao longo desses anos. E era um time que até então era uma pedra no nosso sapato, cara. É muito chato jogar contra o Reds, né? É um time que assim não tem tanta variação de ataque e defesa, mas eles fazem muito bem o pouco ali que eles fazem. Eles são chatos naquilo, então, sem ter tempo de preparação, as coisas ficam ainda piores, né? Mas a gente conseguiu se sair muito bem, né? De novo, o ataque sensacional nesse jogo. Pontuando acho que praticamente todos os drives que a gente não pontuou, nós tivemos touchdowns anulados, né, pela Sim, arbitragem. essa Então foi a coisa mais difícil deste domingo. o ataque foi muito bem de novo. Vou fazer uma menção aqui para a linha, né, linha ofensiva, porque a gente tem um histórico contra o Reds e o nosso histórico era de sempre passar apuro, principalmente na parte da OL e da DL, porque o Reds eles são um time que eles jogam com 4 DLs batendo, né, o que é muita coisa pro flag. E nesse jogo foi o primeiro jogo de duelo contra o Reds que a linha ali, cara, soube controlar perfeitamente essa pressão. O Anderson não passou apuro em momento nenhum do jogo, acho que não tomou nenhum sec durante a partida. Então o ataque foi muito bem. De novo, Menache, né, se destacando também, saindo com TD. Eu não sei se foram 1 ou 2, mas enfim. Foram 2 TDs e 2 conversões. Muita coisa, né, cara? Além do resto do ataque, né, que eu já comentei no outro episódio, que todos os recebedores estão fazendo recepções, né? Então a gente está conseguindo distribuir bem o jogo. Na defesa a gente sabia que ia sofrer mais, né? O ataque do Reds é um ataque legal, né? O QB deles, o Stanley, foi MVP lá da PFA em 2019. Então a gente sabia que a gente ia enfrentar ali um ataque mais qualificado, mais perigoso que os outros, né? E a gente soube controlar, acho que a gente soube minimizar ali o que eles tinham de arma mais forte, né? Ali alguns wide receivers específicos, o próprio Stan, que é um bom quarterback. E apesar do jogo ter terminado ali uma posse só, acho que a defesa conseguiu controlar bem o jogo. Tiveram ali algumas falhas, né? Mas foi o que eu comentei, é difícil você ter um jogo perfeito, né? O importante é você saber controlar ele e lidar da melhor forma possível. Acho que tanto o ataque quanto a defesa souberam fazer isso. Uhum. E a gente só conseguiu sair com a vitória, esses 4-0 que, além de inédito, ali são bem importantes pra gente aí pro Histórico. decorrer da temporada, né? E eu lembro que você falou isso antes do jogo 3, que a gente nunca tinha chegado no jogo num 3 a Nunca 0. chegamos a 3-0, E aí o depois próximo agora jogo você falou, e no nunca próximo vai chegamos falar, num nunca chegamos no 5 a 5-0. 0. É isso aí. Espero O chegar no dia que eu falo, Firetti, nunca vencemos o campeonato e a gente vamos lá, um passo de cada vez. Firetti, eu queria puxar nesse ponto que o Baggio estava falando como coach, mas entender qual que é a sua percepção de dentro do campo e de dentro do ataque, de como que o Anderson, que é um QB diferenciado, tem essa conexão com tantos caras, né, do ataque, com tantos recebedores. Agora, pouco antes da gravação, eu estava ouvindo o pessoal lá do Central Flag Football, que eles estavam fazendo uma live falando desse jogo e falando do Anderson, que ele realmente é difícil além do trabalho da OL, né, que ele ele tem uma movimentação muito rápida e ele é difícil de fazer saque e tal, mas ele tem essa conexão
com os recebedores, e quando a gente olha só os números desses últimos 2 jogos, a gente vê uma lista de recebedores, né? Então, além do Menache e do Dom, a gente teve touchdown do Rafa, teve do Gilberto, teve do Jonathan, teve 2 do Jonathan, né? Um foi com o Henrique, mas outro foi com ele também. Teve do Ney, eu acho que o touchdown nesse último jogo. Tem todo mundo ali pontuando e tem essa conexão. Como que você vê isso de dentro do campo, né? Ali do lado, tão próximo, assim, deles? É bem bacana essa conexão. A gente vê que o Anderson é um menino fantástico. Ele chegou menino de tudo, não sabia nada praticamente de futebol americano, foi crescendo dentro do time, começou como reserva e foi ganhando espaço dele como titular, né? A gente ainda nota que ele tem algumas coisas que precisa melhorar realmente, mais de técnica mesmo do que qualquer outra coisa, mas eu destaco para ele a capacidade dele de ler o jogo, né? Entender o nosso playbook, entender os conceitos do nosso playbook. E junto desses conceitos, né, esses conceitos eles são feitos para que todo mundo realmente tenha uma participação ativa dentro do jogo. Então, o Anderson, por entender essa mentalidade do nosso playbook, ele consegue distribuir muito bem o jogo, né? Ele entende o que cada um tem que fazer, qual que é o recebedor ideal, né, dentro de cada jogada, ele consegue fazer boas escolhas. E acho que é uma coisa também que a gente... historicamente, né, os nossos quarterbacks, eles tinham muito de uma coisa de sempre muito para um recebedor, e o Anderson não, acho que ele acaba sendo a exceção dessa regra. Isso é mega importante, né? Bom, confiar no processo e seguir, né? Só para lembrar vocês, né, de como funciona, a gente falou isso nos outros episódios, mas esse campeonato, ele é dividido por 2 conferências, a gente está em primeiro lugar, é claro, tem mais alguns jogos, mas a gente tem uma pausa bem grande aí ainda até o próximo jogo, um mês, né? Um mês ainda. O próximo jogo do X9, final princípio, de julho. 24 de julho, né? Contra o Soldiers. 25, Essa é a data que a gente tem, tá? Eu não sei se a FEFASP tem esse histórico de mudar alguma coisa. A FEFASPAN é organizadíssima. Vai ser nesse dia aí no local indicado ali. Então, por enquanto é isso que a gente tem, tá? Tá marcado para o dia 24 de julho e é o jogo contra os Soldiers, tá? É o jogo 5 e é só um jogo mesmo nesse dia. Então anotem na agenda aí, mas é óbvio que a gente vai lembrar mais próximo. E aí a gente segue tentando manter nossa invencibilidade, certo? Parabéns pela vitória, vocês são do X9, e fiquem ligados, porque hoje, né, dia que saiu este podcast, mais cedo, saiu a entrevista dos MVPs, Yuri, da defesa, foi monstro, e Dom, também, que foi muito monstro, teve pontuação e teve 2 touchdowns anulados, os 2 foram muito lindos, mas enfim, foram anulados, mas ele fez uma partida incrível e foi MVP do ataque mesmo assim. Fiquem ligados no Instagram para acompanhar tudo isso que está saindo por lá. Próximo assunto é outro paulista de flag, mas agora X5, né? E aí, por isso que o Klein está aqui para a gente falar um pouco sobre isso, porque ele é do time do X5. E aí, a gente precisa que você volte, talvez em alguns momentos, mas a gente vai falar sempre disso, tá? Você que está ouvindo a gente. Porque a gente falou lá no primeiro episódio quais são os campeonatos e as modalidades que a gente tem, porque a gente tem muitas modalidades e muitos campeonatos diferentes, então talvez você se perca em algum momento, tá? Existem até campeonatos que a gente não tá participando nesse momento, então às vezes você vai se perguntar, putz, mas esse aqui a gente não tá? Sim, a gente não tá, por alguns motivos. Mas este paulista da APFA de flag X5, a gente está, e a estreia já é daqui 2 semanas, 3 de julho, a estreia. Como tá? Primeiro, antes da gente falar tudo, como tá o coração aí? Porque já faz um tempão que vocês não jogam, né, Klein? Faz muito tempo que a gente não joga e vai ser nossa estreia no Paulista, né? E o nosso primeiro campeonato oficial foi também esse ano. Então, ainda é tudo muito novo pra gente. O time do X5 é novo, né? Apesar do Cannibals existir desde 2016. O X5 mesmo foi montado no meio de 2019, né? No começo de 2019, na verdade, foi montado o time do X5, sem nenhum campeonato para disputar. Foi feito só um campeonato
campeonato treino com 3 times no Tietê, em 2020 novamente, e nesse a gente foi campeão, mas ainda não era um campeonato oficial, né, apesar de terem times muito bons, times inclusive que a gente vai enfrentar no Paulista, e a gente já pega pedreira, né, nesse primeiro dia. Nosso primeiro jogo é contra o campeão da etapa sudeste aqui, que a gente jogou contra o Bus, vamos estrear contra eles. É um jogo que a pressão tá toda para cima deles, né, a gente tem ciência disso, evoluir e tentar fazer melhor do que a gente fez no primeiro jogo, mas vai ser difícil. Bus o primeiro jogo, Cronos 1, né, que eles têm 2 times de Flag X5, e esse Cronos 1, pelo que a gente sabe também da Copa do Brasil, do histórico deles, não é um time bobo, é um time muito bom, né, foi além, passou da gente e perdeu pro América, que foi um time que deu muito trabalho pro Bus, então vai ser complicado, e os donos da casa, o Spartans, que é um time tradicional no Paulista já, apesar deles terem perdido várias peças aí, de uns tempos para cá, né, pós-pandemia, o Bus roubou alguns jogadores deles também, mas ainda assim é um time forte, divide algumas peças com o Fuped, né, tem jogadores bem experientes lá, mas entrar com como diz o Abel, entrar com o coração quente e a cabeça fria, né? Tentar fazer o arroz com feijão ali bem feito, que dá para buscar as vitórias aí. Com certeza. Então, só para refrescar um pouco aqui quem não acompanhou o primeiro episódio, a gente falou no segundo episódio muito sobre o Paulista feminino, tá? E é o mesmo Paulista de Flag X5 da APFA. E é nessa modalidade que a gente tem o masculino também, só que eles acontecem em tempos diferentes. Enquanto o feminino já está passando algumas rodadas, o masculino, de fato, começa agora em julho. Então, para você anotar na agenda, mas é claro que a gente vai informar isso no Instagram, inclusive se tiver alguma mudança e se tiver alguma alteração, mas, a princípio, dia 3 de julho, a primeira rodada, e aí começa já 8h30 da manhã, para a felicidade dos atletas e de todo mundo que quer acompanhar, contra o Bus, que em 3 horas da tarde contra o Cronos e 4h30 da tarde contra o Spartans. São esses 3 jogos. Para felicidade geral da nação, tudo indica que o jogo será em São Paulo, no centro de treinamento Touchdown, que fica na zona sul de São Paulo, Interlagos, é um pouco longe, mas se você estiver em São Paulo e quiser acompanhar, quem sabe a gente não monta uma excursão, sei lá, organiza umas caronas. No mesmo local que foi a Copa do Brasil, para quem conseguiu comparecer, no mesmo lugar. Exatamente, e foi a primeira, como foi o primeiro campeonato, né, que a gente participou esse ano, foi a primeira experiência de torcida para muita gente no Cannibals, então foi muito legal, foi a minha primeira experiência de torcida, a gente estava em peso lá, passou o sábado, muita gente, domingo pouca gente foi, mas foi bem legal também, então quem lembra, quem estava presente, vai ser bem legal se a gente puder estar lá também. Boa sorte, que dê tudo certo, a gente gravará o episódio 4 depois desses jogos, e a gente espera voltar aqui para repercutir uma vitória, né? Com certeza. Esse nome é um nome legal. Esperamos. Falando em Vitória. Falando em Vitória, abraço, Vitória. Se você estiver ouvindo esse podcast. É isso, abraço para coaches do X5. Né? É isso aí. Próximo assunto é um assunto polêmico, né? Assunto que o Fred volta para falar, porque é um assunto que a galera já gosta e a galera pede, a galera chora, criança de colo corre pedindo histórias para o Memória Cannibals. A galera, eu quero aquela história. Tem censura, tal, a galera, enfim. A história de hoje, ela não é uma história assim, tão polêmica assim, né, Firetti? Que a gente, antes de começar esse podcast aqui em off, a gente estava falando um pouco de fair play e tal, porque mais tarde a gente vai falar um pouco disso, tá? Um pouco do nosso campeonato interno que vai ter daqui a pouco. E aí a gente estava falando de fair play e tal, e aí surgiu a ideia de no Memória Cannibals de hoje, contar um pouco da história de um quarterback que causou numa substituição, e o final foi meio surpreendente, né? Porque às vezes você se exalta, mas resolve, né? Exatamente, Rafa. Conta aí, Fred, essa história no Memória Cannibals de hoje. Nenhum jogador gosta de ser substituído, né? Mas só um pano de fundo, né, para dar
um contexto para a galera que não conhece tão bem a história do Cannibals. Em 2017, a gente estava disputando nossos primeiros campeonatos, né? Então, foi dividido, né? Um time jogaria a FEFASP, o campeonato que a gente joga hoje, e outro time jogaria a PFA, né? Em tese... Firetti vai desde a ferida. Eu achei que ele não fosse contar do começo essa história. É Tá super necessário, certo. Muito bom, Firetti, muito bom. é necessário o contexto. É bom até que vocês veem de onde surge algumas cistas, entre aspas, aqui do Cannibal. Em tese, o Vai time virar da o momento Léo PFA, Dias isso aqui, né? Vai virar o momento Léo Dias, que eu achei meio... em tese, o time da PFA seria o melhor, tá? Porque era um campeonato que tinha um pouquinho mais de prestígio lá, não sei o que, tananá. Então, algumas pessoas que foram jogar a FEFASP se sentiram lesadas, acharam que estavam sendo menosprezadas dentro do time, né? Tudo mais. Ok. Passou o ano lá, treino, cada treino era disputa, FEFASP, PFA, PFA, FEFASP, lá. FEFASP, conseguimos fazer uma boa campanha, né? Em 2017. Semifinal, né? Chegamos na semifinal, Por perdemos incrível para a que Lusa, pareça. perdemos para a Portuguesa, que foi a campeã, né? Na temporada regular, inclusive, a gente empatou com a Portuguesa, o único time que eles não venceram durante a temporada regular. E aí, para 2018, né, o Bel falou: ó, o pessoal da FEFASP foi muito bem, o que faremos? Faremos uma troca. FEFASP, o time da FEFASP jogará a PFA e o time da PFA jogará a FEFASP. Não todos os jogadores, né? Mas o mais importante era que esse QB dessa história tinha sido da FEFASP lá em Exato. 2017, tinha ficado pistola com essa decisão do Bel. Pistola. Desde o Na início do cabeça ano, dele, pistolaço. deveria ser o cara do outro time, mas não foi, né? E aí em 2018 teve a troca. Exato. Teve a troca lá, um QB que sempre teve um problema de temperamento, né? E, bom, passado tudo isso aí, começamos a treinar lá, final de janeiro, e aí a gente precisava de um quarterback reserva, né? Geralmente você não joga com um só. E daí uma pessoa que não era quarterback, não tinha sido quarterback em nenhuma fase da vida dele, começou a treinar de quarterback, começou a ir bem, sabe? Nada fora da caixinha assim, mas estava indo bem, estava indo bem. Ok. Estreia da PFA, pertinho aqui, ó, Parelheiros, 2 horas de viagem. Chegamos lá para jogar contra o Tigers. Tigers, um dos times mais fortes da Bicho PFA. papão, bicho papão. Outro, junto com o Reds, era o outro time que só dava couro na gente. Reds, Era de Devils, 30 pra cima. Esse é o Nossa, contexto. Tigers era que passado sinal de obscuro. Sim, vocês final pegaram de a fase boa. Não tenham dúvida disso. estreia do campeonato. Vamos jogar esse quarterback que era da FEFASP, pistolaço, foi lá, entrou titular, pá. Primeiro tempo, 0 pontos marcados para o Cannibals, se eu não me engano, 26 para o Tigers. Meu Deus. Com esse QB fazendo escolhas ruins, interceptação, sec, brigando com linha, parará. 0 caos pontos, total. vou ser um pouquinho mais cruel. Se pá, 0 passes completados também naquele primeiro tempo. Teve um para 2 Teve jardas. um? Ah, que No bom que final teve do um. primeiro tempo. Porra! Então já tá até Foi sensacional. justificado, né, a revolta dele agora. Tudo Final bem, do tudo terceiro bem. quarto, 36-0 pro Tigers. Final do terceiro quarto, não tinha acabado o jogo Ele ainda. não foi substituído antes? É só essa minha pergunta. Então, Ele foi no beleza aí, intervalo, Firetão. né? Ele Foi no saiu já no Não, intervalo. Foi. memória tá fraca, faz tempo. Intervalo. Pode Perdendo de cravar aí que 0, o Léo Dias aqui vem forte. Del HC vira e fala: bom, vai sair você, quarterback titular, tá? Não tá jogando bem, não tá bem de cabeça. Eu vou colocar o QB reserva aqui. E aí na próxima partida a gente vê. Beleza? Você vai colocar ele? O Bel falou, vou. Ele falou, ok. Fez um joinha aqui, ó. Pegou a mochilinha dele, saiu vazado do campo, chutou as garrafas de água que estavam no campo e foi embora. Pegou o rumo. Nunca mais foi visto dentro do campo. Já faz 84 anos. Exato. Moralzinha da história.
né? Só para finalizar, que a gente acabou indo para os playoffs com esse QB que não era QB anteriormente. Fraquíssimo. A gente a gente começou a temporada 0-2, terminamos 4-2, fomos para os Pano, não. playoffs. E depois esse QB também foi substituído, tá? Ou seja, ninguém é substituível, tá? Então, se o treinador pega e fala, você vai pro banco? Vai pro banco, abaixa a cabeça. Então é essa a história que eu tinha para contar hoje. Posso estender um minutinho a mais só? Essa é a Só lição para de dar hoje. aquele plot twist final do episódio aqui. Isso foi em 2018, né? Em 2019, a gente começou o campeonato com esse QB reserva aí, que na minha opinião, fraquíssimo, né? O primeiro jogo foi contra o Silver Knights, pertíssimo também o jogo, em Guaratinguetá. O cara acho que teve umas 4 interceptações até o terceiro quarto, 2 pick six, e foi substituído também. Então, uma história muito parecida com a que aconteceu em 2018. Quem substituiu esse QB fraquíssimo? O menino Anderson, e o resto é a história que vocês estão vivendo aí. Nossa. E assim, o Anderson, por sua vez, né, puxando o saco dele, ele não merece muito, né, mas vou puxar o saco dele aqui. Foi um cara que, enquanto estava na reserva, nunca reclamou da situação de reserva, né, esperou, né, o tempo dele ali para jogar. Quando jogou, né, quando precisou ter atenção chamada para algumas coisas também, nunca se opôs com a comissão técnica, né, e hoje está colhendo os frutos aí, né, então é muito disso, principalmente na posição de QB, que sempre tem os caras que querem, né, ser um pouquinho mais estrelinha que os outros e tal, que tá jogando a todo momento. Às vezes ter um pouquinho de paciência é a melhor solução, né, sigam aí o exemplo do menino Anderson. Com certeza. E aí, vale lembrar, né, para este QB de 2018 aí da história do Memoria Cannibals, que isso não tem nada a ver com os valores do Cannibals, né? A gente está aqui para relembrar outros valores que não tem nada a ver com isso, né? Só fechando, ele era conhecido como Batman no time. Que ele chamava o Snap com a voz do Batman, tipo, Right, let's go. Ele fazia a voz do Batman, o apelido era Batman. É curiosidade inútil. Essa história só melhora, né? Até o final dela. Muito obrigado por compartilhar essa história com todos os nossos ouvintes, com toda a nossa tribo, porque é muito interessante. Bom, falando de valores do Cannibals, né? De todo esse negócio. O nosso próximo assunto é o nosso campeonato interno, que com certeza você que está ouvindo a gente já ouviu, em algum momento a gente fala sobre isso, porque o Bel divulgou isso nos grupos, né? Ele fez um vídeo maravilhoso contando essa novidade, porque além do nosso Kenny Cup, que acontece uma vez por ano, a gente vai ter um segundo campeonato esse ano, que ainda não tem o nome, porque vocês vão escolher o nome desse campeonato. A gente divulgou nos grupos de WhatsApp e também no Instagram. Então, todos os alunos do Cannibals e alunas estão sugerindo nomes muito engraçados. Alguma pessoa anônima, que eu não sei quem é, colocou no Instagram um nome muito engraçado, que eu acho que o Badio sabe porque tem o nome dele. É um nome muito legal, achei legal. Quem fui? Não sei quem fui. Eu não sei quem foi, mas o nome é muito legal. Cobra Kai do Baggio. Mas é muito legal. Mas enfim, vou explicar um pouco do conceito do campeonato, tá? Para quem está perdido aí. A ideia é exatamente como o Bel falou no vídeo, é ser todo mundo junto e misturado. A ideia é que a gente misture os gêneros, que a gente misture os biotipos, que a gente misture todo mundo. Isso significa que é uma chance de eu jogar no mesmo time que a Vitória. Então, vai ser isso, né? Vai ser isso o campeonato. Então, vai ser muito legal. A gente vai estar todo mundo misturado nos times. E em breve o Bel vai divulgar, vai tentar fazer o calendário que não atrapalhe os jogos, é claro, porque tem muito jogo acontecendo. De novo, é um grande momento para dar oportunidade para quem tá querendo, né, um dia jogar de fato, ir para o time, e é aquele momento de confraternização, de conhecer novas pessoas, de confraternizar, de fato conhecer. Você treina no Tietê, vai conhecer alguém da Vila Mariana ou do Vila Lobos. É bem legal, tá, gente? Então,
chama a gente no WhatsApp, chama a gente no Instagram e bota lá. A ideia, assim, é um nome que lembre diversidade, inclusão e união e essas coisas, essas paradas incríveis. E se você não é aluno do Cannibals ainda, dá tempo de você virar aluno, aluna e participar desse campeonato, porque vai ser muito interessante. Certo? Esse episódio foi muito legal e teve muitas coisas, ainda mais com tantas vitórias, assim, né? O episódio fica leve, fica... Bom vencer, né? Já nem sei mais como é ir pra casa derrotado. Eu Depois não... dessa minha fala, eu já invoquei aqui umas 3 derrotas próximas. 4-4. Fudeu. Lascou. Nossa, não tem madeira aqui, o que que tem aqui? Nossa. Mas é Não, isso. Acho que vem mais, Baixo. Dá pra... Mais derrota? Não, mais vitória, pô. Mas vitória, tá louco? Tá louco? E assim, lembrando também que a gente está numa pausa um pouco grande do Paulista da PFA do X5 feminino, e aí quando a gente tiver a próxima data de jogo confirmada, a gente também informa lá no Instagram, então fiquem ligados porque a gente tem agora, com a entrada desse campeonato, a gente tem 3 campeonatos simultâneos acontecendo, e eu, de fato, espero que não tenha nenhum jogo desses, né, do mesmo campeonato não, né? De campeonatos diferentes acontecendo no mesmo dia, porque aí vai ferrar um Acho pouco. que não bate, não. Nenhum. Então, obrigado, porque... Já dei uma olhada na tabela. O feminino, ainda bem, porque, lembrando, né, a nossa coach defensiva do masculino é a coach defensiva do feminino, e a nossa coach ofensiva do masculino é o wide receiver. Então, Exato. não pode haver confronto, a data bater aí dos 2 campeonatos. Como os dois são da PFA, acho que é difícil acontecer. Então, torcer para não bater com o campeonato da FEFASP, né? Bom, eu termino sempre o episódio lembrando para vocês os horários e os locais das nossas aulas, mas eu vou falar para vocês irem no Instagram, porque está atualizado lá toda a grade completa. Mas só para lembrar, as unidades, tá? Porque temos unidades na Zona Norte, que é no Clube Tietê, perto do Metrô Armênia, do lado do Metrô Armênia. Temos unidade na Moca, lá na Taquari, que eu acho que é o nome da rua, que é no Centro Esportivo da Moca. Temos a unidade do Parque Vila Lobos e temos a unidade da Zona Sul, que fica na Vila Mariana, lá perto do metrô Ana Rosa. Tá? Então, essas são as nossas unidades e tem aula espalhada por todos os dias da semana, terça, quarta, quinta e sábado e domingo também, tá? Então, dá uma conferida lá, se você ainda não é aluno ou aluna nossa, manda um WhatsApp para a Sabrina. A gente continua na meta de chegar a 1 milhão de inscritos para a Sabrina vir no podcast e a gente provar que ela não é um robô. Mas é só com 1 milhão. Certo? E se você não segue a gente, lembra de seguir a gente por gentileza. E se você ouve a gente no Spotify, clica lá na classificação e coloca 5 estrelas, porque a gente vira um podcast bem classificado com 5 estrelas. Certo? E aí agora o microfone é de vocês, para vocês se despedirem e pedirem para as pessoas seguirem vocês no Instagram e recebedores são assim, né? O pessoal do Ataque é famoso, tipo, me sigam, essas coisas. Eu não sei nem qual que é o meu arroba no Instagram, então não vou deixar o Instagram, Você não. é um desleixado, Se quiser me Fred. seguir. Eu sou das redes sociais, eu tô um total desleixado mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu pelo podcast, torçam pela gente, acompanhem o time das redes sociais, é isso aí. Forte abraço a todos. Eu deixar um abraço aí também, agradecer o convite, agradecer as nossas coaches aí, nós temos mais 2 treinos aí, o X5 masculino até a estreia, então quem puder estar lá dando uma força pra gente também na estreia do Paulista, será muito bem-vindo. E parabéns, Bel e Badio, pelo trabalho que estão fazendo aí com os meninos do X9, que o time tá voando, né? É isso, Go Cannibals. Valeu. Go Cannibals. Isso aí. Agradecer de novo o convite, né?
Graças a Deus viemos falar de vitórias aqui. A gente estava até preocupado, né? 2 jogos para falar, podia ter algum problema aí no meio do caminho, mas deu tudo certo, né? Você ameaçou Ah, não vir pro podcast se a gente perdesse. eu viria, eu viria. Eu sei, eu sei que foi. Eu viria. Mas deu certo, né? E, enfim, agradecer o pessoal do time também, né? Acho que não é de agora isso que a gente está colhendo, né? O pessoal já comprou essa ideia lá desde o começo de 2021, então, cara, não é um trabalho de agora e, né, pela primeira vez, talvez a gente tenha um grupo super fechado aí, pra você pensar, tem quase 40 caras, mais de 40 caras no time de 9x9, são 40 caras presentes ali todo o treino durante toda a semana, né? Todo domingo eles estão lá. E, enfim, só agradecer a eles também por ter comprado essa nossa ideia e lembrar que não tem nada ganho ainda não, né? Tem só a metade do campeonato que passou e a gente precisa ir atrás ainda e vamos buscar esse caneco aí pro Cannibals também. Valeu. É isso aí. Se você ouviu a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência e compartilha com todo mundo, sei lá, que você acha que gosta de futebol americano, ou que você acha que gosta de flag, ou que você quer que treine com você, se você já treina no Cannibals, compartilha, sai encaminhando para todo mundo, até as pessoas falarem para você parar de encaminhar link, por favor, porque a gente precisa de audiência. E é isso, abraço, siga a gente nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Go Cannibals!